Gustavo Berton, então, conosco, trazendo as contas do Internacional. Por falar em contas, Vladimir Bianchini, mas aí não as contas da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque essas não preocupam mais o Corinthians, pelo contrário, até fazem o Corinthians sonhar com vaga na Libertadores. Estamos falando das contas das finanças do clube, e essas não agradaram os membros do Conselho de Orientação do clube, certo? Do Corinthians, certo, Vlad? Exatamente, Bruno. O CORE não reprovou as contas do primeiro trimestre do Corinthians, também alegou que a diretoria não apresentou a documentação exigida por eles exatamente, então fizeram uma recomendação de impeachment para o presidente Augusto Melo. Ele já tem um processo de impeachment acontecendo já no Conselho Deliberativo, que será votado na quinta-feira, então se ele for votado a favor, né, se os conselheiros votarem a favor disso, ele será afastado do cargo, e esse pode ser um segundo processo de impeachment, agora motivado pela questão da reprovação das contas. E o Corinthians, pelo menos em todos esses problemas financeiros, tem uma boa notícia. A Gaviões da Fiel, o Corinthians e a Caixa assinaram ontem um acordo para fazer a vaquinha em relação ao pagamento da Neoquímica Arena. Os testes na plataforma vão começar agora em dezembro, provavelmente até o final do próximo mês os torcedores poderão fazer as doações no Pix. A dívida estimada da Caixa em relação à Arena é de 710 milhões de reais. O Corinthians não vai ter acesso a esse dinheiro, justamente pela questão de bloqueio de contas, de processos, tudo mais. Tudo que for arrecadado vai diretamente para amortizar a dívida da Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal. O que a gente apurou aqui com a Gaviões da Fiel é que não vai ter limite no valor para ser doado, mas tem a tributação acima de 88 mil reais no estado de São Paulo. Em outros estados, os valores variam. Então, assim, se você doar acima de 88 mil reais, vai pagar um certo tributo. E não está restringido só a pessoas físicas. Pessoas jurídicas também poderão fazer doações. A campanha deve durar, Bruno, mais ou menos 6 meses. Será que o Corinthians em 6 meses vai conseguir fazer isso, hein, a torcida do Corinthians? Bom, depois a gente entra nesse assunto. Vlad, continua com a gente até para você explicar mais sobre esse caso que envolve a ebulição no Parque São Jorge. Olha, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, reprovou as contas da atual gestão, porque o Augusto não apresentou as contas, os números como deveria ter apresentado. A consequência disso pode ser o pedido de um novo impeachment. Na quinta-feira, aí é um outro caso, tá? O Conselho Deliberativo vota pelo impeachment do caso Vai de Bet, tá? Caso, então, essa destituição seja aprovada, uma Assembleia Geral de Associados vai ser convocada em até 5 dias. E se a decisão for mantida, o presidente fica afastado até a proclamação do resultado final. Só acho importante, são coisas diferentes, processos diferentes. Entretanto, será que não influencia? Uhum. Porque o votante, na decisão do impeachment, ele sabe o que aconteceu ontem. Sim. Da não aprovação de outras contas. Então, assim, será que ele, na hora do voto, ele pensa, pô, você tinha que ter me ajudado, né? Eu tô querendo que você fique, mas suas contas não foram aprovadas. Você nem apresenta as contas, né, pra nossa aí começa a dar uma coisa assim de, poxa, você está complicando a sua própria situação. Me ajuda a te ajudar. Isso. São 2 as possibilidades, né? Pelo Isso. que você leu ali. Por enquanto. Por enquanto. Pode, foi negado na quinta-feira, mas pode ter mais uma. Tem essa recomendação por não ter apresentado as contas. E eu acho que, Omar, até mais evidente que isso, o Vlad está aqui, ele pode me ajudar nessa e confirmar isso pra gente. O CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, ele possui 13 membros. E as contas foram reprovadas por unanimidade. Unanimidade. E o que chama a atenção desses 13 membros, não é isso, Vlad? 3 são aqueles natos, né, que têm esse cargo fixo dentro desse conselho. E outros 10 são eleitos a cada 3 anos. Desses 10 que foram eleitos recentemente, 9 foram da base de apoio do Augusto. E esses 9 também votaram pela reprovação. Ou seja, até quem era da base, e era uma base sólida, de 13, você tem pelo menos 9. A ponto dele ser eleito. E se esses 9 já não estão mais com ele, isso pode mostrar que ele politicamente não está fortalecido no conselho. Sim.
Ele perdeu força Existe um de racha cara. político muito grande no Corinthians, né, Bruno? Existe um racha político muito grande no Corinthians, desde que o Augusto assumiu, teve a questão do Rubão e tudo mais. E o que a gente vê? Na votação de quinta-feira, tem várias alas. Além do pessoal que já é oposição ao Augusto, da Renovação e Transparência, tem outras correntes, como a de 82, que deve votar em bloco. Então, é esperado que esse pedido de impeachment, se a votação não for grande, mas pelo menos assim, vai ser muito equilibrada. O que a gente pode dizer é o seguinte, são 310 votantes, precisa de pelo menos são 301 votantes, perdão, precisa de pelo menos 151 votos para que ele seja afastado do cargo. Só que assim, se comparecerem 200 pessoas, precisa de 101 votos. Então tudo vai depender dessa questão. Tem a pressão política também, as próprias torcidas organizadas que vão comparecer hoje na reunião do Conselho e também na quinta-feira, já demonstrando apoio em relação à parte do Augusto, porque eles acreditam que até o momento o Conselho não demonstrou nada, nenhum fato material que possa comprovar que ele merece receber um impeachment. Então, eles colocam muito como uma parte política. O próprio Augusto Melo disse isso em entrevistas, que estava sofrendo, entre aspas, uma chantagem do Conselho, principalmente em relação à parte da Álvares e Marçal do consultor Fred Luz, sofreu pressão para que o contrato fosse rompido, ele ainda não rompeu o contrato, então tudo isso fervilha, né, no caldeirão, os bastidores do Corinthians, Bruno. E me parece que as duas coisas são verdadeiras. Primeiro, problemas na administração e segundo, a perseguição política e como dentro do Corinthians existem muitos ali conselheiros ou associados, mas como conselheiros no caso, jogando muito mais contra a situação do que a favor do clube. A poder. Poder, exato. Simples, vai resumir a briga pelo poder. Poder e não tem... um dos maiores times do país. E ali tá rolando uma briga de ego. Perdi essa eleição agora. Agora vamos fazer o possível para Vamos fazer o derrubar. possível para derrubar. Não é aquele, perdi. Não, que dê certo, daqui a 3 anos eu tento de novo. É o poder, a briga pelo poder escancarada no Corinthians, no momento, falando do campo, que o Corinthians está bem. E, além do campo estar bem, tem a questão da torcida, desse movimento da torcida de pagar o estádio, que é espetacular. Nem sei se seria o gancho para falar sobre isso agora, é só porque é um movimento que eu acho... tem que bater palma, porque você vê o engajamento, vê a movimentação da torcida com o clube. A partir do momento que vira nas notícias, enfim, nas reportagens, o dinheiro vai direto para a quitação ali do estádio. Não vai passar pelo clube, não tem como utilizar de outra forma. E você não é duvidar, não vou fazer isso. Mas, não vou fazer isso. Mas você falou, será que em 6 meses? Eu não duvido. Eu não duvido. Porque, obviamente, tem a base, né, da sociedade brasileira, os torcedores, os fanáticos vão ali doar com o que podem. Claro. Normal. Mas também tem alguns com poder aquisitivo maior. E que amam o Corinthians do mesmo jeito. Do mesmo jeito que tem a condição de doar mais, que vão abrir o bolso. Eu não tenho a menor dúvida. Não, eu acho que assim, Ô, Bruno. Fala, Vlad. Completa, por favor. Não. Só para completar essa questão, como o Gelson mesmo falou, como isso pode respingar em campo? A questão é, se o impeachment for aprovado, o Augusto é afastado do cargo e pode ter mudanças, porque aí assume o Osmar Stabile, tem que convocar uma nova eleição, uma nova assembleia, isso pode demorar até 60 dias, e aí podem ocorrer as mudanças na diretoria até mesmo do futebol, dos jogadores. A gente viu essa semana que os jogadores manifestaram publicamente em posts nas redes sociais a favor do Augusto. Como que isso pegaria em relação a uma nova diretoria assumindo? É um temor que muitas pessoas têm, até do próprio staff dos jogadores que eu conversei durante a semana. Do tipo, por que eles se posicionaram? Que isso pode trazer problemas no futuro. Então a gente vê que a questão política também se reflete no campo, mesmo o Corinthians tendo um desempenho muito bom nas últimas partidas. Tem também a questão do Ramon Dias, que é um técnico que é da confiança do Fabinho, que hoje o Augusto praticamente também vai manter, se continuar os bons resultados. Tudo isso pode se modificar nos próximos dias, Bruno. E sobre a questão envolvendo o pagamento do estádio, acho que a nossa primeira sensação, de fato, é de valorizar o que o torcedor vai fazer. Porque, de fato, cara... É lindo. É lindo e se tem uma torcida que é capaz de pagar essa conta, é a torcida do Corinthians. Vale lembrar da história do Beira-Rio, né? De como os torcedores do Inter também se mobilizaram. Como lá atrás a história do Vasco também é nesse sentido, né? E a gente tá vendo isso agora, né?
Eu só não romantizo essa história, porque ao romantizar essa história é absolver quem deixou o clube nessa situação. Claro, Isso. claro. E eu acho que a gente não pode esquecer disso. Perfeito. Porque essa conta não deveria ser paga por esse torcedor que tá aí, ó. Longe Esse cara disso. não tem nada a ver Que com esse deveria. rombo que tá lá. E é claro que se o cara tem, assim, a intenção de fazer, é claro que ele tá fazendo com a melhor intenção possível. Porque ele ama. Porque ele ama e porque ele quer ajudar o clube dele. Mas é importante que ele saiba que, ao fazer isso, ele está absolvendo quem deixou o clube nessa situação, em uma questão que foi extremamente nebulosa, e que prometeu que pagaria essa conta em 12 anos. Isso em 2012. A gente está em 2024. Ou seja, 12 anos depois, quem armou essa situação, nesse momento, eu vou falar a verdade, tá dando risada que o torcedor vai pagar essa conta. Tá achando que o torcedor que vai pagar essa conta é trouxa. Porque quem colocou o clube nessa situação vai ser absolvido. E eu acho que isso a gente não pode esquecer. Por melhor que seja a intenção do torcedor. É que o torcedor já viu que pode ser pior, né? O cenário O torcedor mostra... ele não está pensando em absolver ou condenar, ele está pensando em salvar o que ele ama. Sim. Já foi. Já foi, é isso que O o torcedor tá o torcedor vai pensar assim, ó, já foi, não interessa, vamos pensar daqui para frente. O que está atrapalhando, por exemplo, o que está atrapalhando o Corinthians a conseguir contratar melhores jogadores? Ah, tem o peso de ter que pagar o estádio. Ah, como é que a gente pode ajudar? Podemos ajudar dessa forma. Então, vamos pensar daqui para frente. O torcedor faz o que ele quiser com o dinheiro dele, com a paixão dele, com o amor dele. Mas saiba que quem deixou o clube nessa situação agora tá sentado e tá dando risada da tua cara. Não esqueça disso. Eu tenho até o exemplo de um primo que o clube que ele torce foi comprado e você acredita que esse cara ainda paga lá o sócio-torcedor até hoje? Tá brincando? Vou te falar, e ele tem 3. E vai lá pro dono? Paga. Paga 3? Esses E torcedores nem mora na cidade do time? nem mora mais na cidade. Ô Vlad, até mais, tá? Até mais, Bruno. Um abraço. Valeu, então o Vlad trazendo as informações do Corinthians pra gente. Pessoal, vamos embora, tá? Porque o F90 está chegando. Não, porque o Flamengo tá endurecendo e tal. O Marcos Braz ligou no programa. Ligou no programa. Ligou no programa e falou assim, não é nada disso. A questão é que tivemos um problema com o Mateuzinho e não estamos confortáveis de aceitar essa garantia. Porque outro dia mesmo, com o Mateuzinho, deu errado. E, olha, né, podemos ter as ressalvas que temos com relação ao Marcos Braz, mas se tem um cara lá que está devendo para você, te pede uma grana emprestada, aí ele não paga, ele pede mais grana, você vai falar, tudo bem? Pode pegar aí que tá tranquilo? Não. Não, né? Não, é isso, cara. Acho que esse é mais um lugar onde o Corinthians se colocou. É óbvio que a guerra midiática fica nessa questão. Ah, o Flamengo, isso é o vilão, é não sei o quê. O Flamengo tá certo, cara. Então o Corinthians vai ter que depositar lá, fazer o Pix, pagar à vista. Pronto, aí acabou. Acabou o problema. Né? Eu Olha acho. mais um boleto, bota esse boleto na frente, joga o boleto que tá de hoje para amanhã e paga o cara à vista. Afinal, o dinheiro não é tão grande, né, gente? Fala sério. Não é tanto dinheiro assim, né? Não é Então. tanto dinheiro assim. Então, mas não é tanto dinheiro assim, mas o Corinthians... Mas faz falta nos boletos, né, do dia a dia. Exatamente, né? Eu acho que o que o Flamengo está fazendo, possivelmente outros clubes comecem a fazer com o Corinthians a partir desse final de ano. Esse é o ponto. É endurecer a negociação, porque já ficou claro que essa administração, ser mantida, ela Mas prioriza... o Cuiabá já fez isso também. Outros clubes já fizeram este ano. Sim. Falou, ó, se o Ranieri. o Racing, né? O time do Garro. Tadieres. Entendeu? Então é assim, cara. Tudo bem, Corinthians, você tem um óculos, você quer comprar, beleza? Eu vendo pra você. Quantas parcelas você quer pagar? Pagar em 10, tá bom. Se você atrasar a terceira, você vai me dever 10 todas. A primeira e a segunda vou cobrar de novo. Mais não sei o que lá. É isso. É assim que o mercado tá olhando pro Corinthians neste ponto aqui. Né? E fora, não dá para contratar porque tá com transfer ban. Uhum. Ou seja, né, tá tudo muito bom, tudo muito bem, vai para Libertadores e tal, mas é uma superfície calma com... Não é... E assim, a questão é assim, o Corinthians pode acabar o ano esportivamente muito melhor do que se imaginava num período, mas essa situação, essa questão estrutural, ela não se modificou. Pelo contrário, ela se agravou nesse ano.
né? As dívidas, os compromissos. Agora teve lá também tudo isso acontecendo essa semana. A chancela do acordo com a Caixa para o pagamento do estádio via torcida, que é uma outra situação também, que não é uma questão que se resolva rapidamente ou se vai ter sucesso essa vaquinha, né, como a gente costuma falar. Mas são várias arestas ali que o Corinthians, com essa administração, que você vê o Melo falando, você acha que foi uma administração, primeiro ano perfeito. Foi um caos completo em todas as áreas. Saíram quantos diretores do Corinthians? Exato. Eu queria até perguntar para vocês não acham que o Corinthians pensa pequeno? Em que sentido? No sentido de que, ganhei do Flamengo, tem um troféu, ganhei do Flamengo. Escapei do rebaixamento, vamos que vamos. Então. Vamos fazer o terceiro turno pro Corinthians chegar. Na Copa do Brasil alguém vai ter que empurrar. Cara, tem sido assim nos últimos anos, é tão pequeno, cara. Tem um amigo nosso Pensando tão pequeno. Tem um amigo que criou a expressão agenda positiva. Vocês acham que é isso mesmo? Tem muito. Em comparação aos outros clubes do Brasil, é incomparável. O olhar para o copo cheio do Corinthians em si, instituição e quem está no entorno para o resto dos clubes. É uma coisa incomparável. Incomparável. Você acha, Massa? Eu tenho certeza. Porque também dá clique, né? Dá audiência. Certo? Sim. Você fazer a manchete positiva diante de algo que você vai ler a matéria. Lá no final, tudo isso que eu escrevi aqui pode dar errado. E contagia, é aquilo que você falou. Claro. Você estava falando, o Corinthians vai terminar o ano melhor que o São Paulo. Eu falei, como? Onde? Não, mas não tem a sensação? Então. O corintiano não está com essa sensação. Mas o corintiano não está com essa sensação, tô falando sério. Qual é a sensação? O corintiano pode ficar com... Não, eu não concordo com isso, mas o Corinthians foi eliminado no estadual. Sim. Vergonhosamente. Eliminado nas 2 Copas. Certo? Entre as a Sul-Americana, a segunda divisão. 3 Copas, né? Não, o Corinthians jogou a Copa do Brasil. Eliminado pelo Flamengo. Eliminado, certo? Jogou a Sul-Americana, eliminado. Não teve outra Copa, eu tô achando que já é a Libertadores. Não. Não. Então, assim, e conseguiu reagir, é verdade, conseguiu reagir ao contrário do que eu pensava no Campeonato Brasileiro. Tá? Saiu lá da zona da confusão, como diria o Luxemburgo. É de uma pequenez gigante, cara. Olha que termo estranho, né? É um olhar muito pequeno. Então tem esse olhar no Corinthians que se acostumou a isso nos últimos anos. Não, é o que dá, vamos aqui, vamos brigar para não cair, mantém os jogadores mais experientes, vai não sei o quê. Só teve um refresquinho com o Vitor Pereira, que entendeu o que era o Corinthians e caiu fora. Sacou? Então, assim, além das declarações desastrosas, acabou a farra, vai começar outra história, aquelas coisas, aquelas bravatas, o Corinthians olha muito pequeno para o tamanho que ele tem. Muito pequeno. Mas também, na verdade, às vezes eu acho que não, porque aí ele olha grande. Fala, eu vou contratar mesmo, porque eu sou Corinthians e tal. Também tem isso. Não, isso é uma questão, essa é uma característica desta gestão, né? A outra gestão não estava nessa... O contrato quem eu quiser e depois a gente vê como paga. Essa é a característica desta gestão, né? E que a gente tem que considerar que boa parte, isso está à margem das loucuras financeiras. Boa parte dos jogadores contratados foram acertos, vários, que proporcionam o time que a gente está vendo agora. Inclusive o Memphis Depay, esportivamente, foi um acerto. Eu acho que esse é um... esse é um bom... 3 milhas então, mais fácil acertar. Então, esse é um bom termômetro. O Garro foi um acerto. O Garro foi um acerto. O Memphis Depay não era exatamente uma certeza, cara. Né? Ele já tinha passado por vários clubes, não estava no auge da carreira, não sabia como é que ele viria, qual a motivação e tal. Quando eles contratam depois da janela fechada e aceita pagar o maior salário do Brasil pro cara. Deu certo no primeiro momento, pelo menos. Agora, o Memphis Depay, ele precisa continuar dando certo em todos os meses do contrato dele para custar 3 milhões por mês. Perfeito. Essa é a questão, né? Não dá para pensar só no hoje. E essa administração só pensa no hoje, né? Até porque ela não sabe se no amanhã ela estará no poder. Eu acho que é um pouco isso que o Augusto Melo ele age dessa forma. Ele sabe que a eleição foi por pouco, que o tudo ou nada pode gerar algumas situações.
é impossível. O caso pode não dar nada na polícia, mas o patrocínio master do início do ano, em que ele vestiu todo, evidentemente foi um desastre. É isso aí, pessoal. O Pix da Arena Corinthians aí está quase pronto, praticamente tudo finalizado. Tanto que lançaram aí um vídeo chamativo, né? Um vídeo que chama a torcida para participar dessa vaquinha que visa quitar o estádio do Corinthians aí no valor de 710 milhões aproximadamente aí. É um valor que vai tudo para a Caixa, o Corinthians não vai ter acesso, a Caixa não vai poder movimentar e nem os próprios torcedores que forem contribuir vão poder movimentar, apenas visualizar. E como disse o nosso amigo aí, o período previsto para toda a arrecadação é de 6 meses, podendo ser prorrogado. Então a torcida já havia falado antes aí que até em 3 meses pode ser quitado esse estádio, tem grandes chances de ser quitado, mas o prazo máximo aí é de 6 meses. Você acha que vai dar certo? Você acha que em 6 meses o Corinthians vai conseguir quitar a Arena Corinthians? Se conseguir, vai ser de uma grande ajuda. As dívidas do Corinthians vão abaixar drasticamente e pode ser revertido aí no futuro muito próximo em grandes contratações por parte do Corinthians. Porque até agora as contratações, pelo menos as midiáticas, vêm sendo através das patrocinadoras. Agora imagine se o Corinthians consegue contratar jogadores do nível do Depay, tanto por parte da patrocinadora quanto por parte do próprio Corinthians, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal. Você vai doar ou não? Quanto vai doar? Comenta aqui embaixo. Thales Magno vira tema do Corinthians e Augusto espera a chancela da comissão. Saiba tudo. Então o Corinthians quer contratar o Thales Magno. É um jogador, nosso atacante aí que veio lá dos Estados Unidos, passou pelo Vasco, é um grande jogador habilidoso e está crescendo muito aí, principalmente ao lado do Memphis Depay. Jogou muito ao lado do Romero no último jogo contra o Vasco. E o Corinthians não vai medir esforços aí para contratar um jogador que vai custar 13,5 milhões de dólares. Então, o que disse aí o presidente? É um grande jogador que nos interessa muito e vai depender do Ramon agora, assim que acabar o campeonato. Sentar e conversar. Vamos fazer o que tem que ser feito, não vamos medir esforços. Então, é um jogador que agrada muito e vai depender da chancela final aí do técnico Ramon Dias e da comissão técnica. Beleza, pessoal? Então, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e vai Corinthians!